Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para falar aí dos vascaínos. O Vasco se classificou, mas não foi daquele jeito. Fazer o que? A vida é assim e bora que segue, né? Eu tô aqui para mostrar o que o vascaíno falou, que o Josão Futebol, esse cara aqui falando do Vasco classificado, fora de Diniz, mesmo assim. Eu baixei o vídeo e vamos dar uma olhada melhor, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Josão. O que você falou aí? O Diniz ele tem a capacidade de fazer o time jogar tão mal, mas tão mal, principalmente no primeiro tempo, que a gente chega ao ponto de classificar e eu sinceramente não saber se isso é bom ou não. É claro que é muito bom ganhar, é claro que é muito bom avançar, ser eliminado quase que nunca é legal. Seria muito interessante ganhar o Campeonato Carioca, porque por mais que não valha muita coisa, a gente está desde 2016 sem ganhar essa merda, então seria legal ganhar. Dito isso, só porque a gente classificou, o Diniz não vai cair, e aí pode ser que a gente tá vendo ele fazer hora extra, porque assim, tem toda a cara de não cair hoje, mas cai daqui a 3 semanas. Aí a gente vai estar 3 semanas atrasado no processo de recomeçar. Enfim, eu não sei se é bom essa permanência no Campeonato Carioca ou não, mas o Vasco permanece. O jogo de hoje, ele é tenebroso. É bem verdade, para ser justo, que o segundo tempo o Vasco dominou, e tem sido esse o problema do Vasco, dominar, mas não conseguir vencer, não conseguir fazer a quantidade de gols que precisa. Mas assim, por mais que exista essa mesma crítica que a gente repete, que acho que é a terceira ou quarta vez, pelo menos ainda tem essa crítica no segundo tempo, porque o primeiro tempo, ele é pavoroso, ele é ridículo, ele é nível a gente chegar e tá aqui discutindo se não ser eliminado é bom ou não. Esse é o nível. Enfim, vamos começar, como de costume do começo, escalação do Vasco. O Diniz opta pelo time completo titular no Campeonato Carioca. E aí, cara, você vê o que uma pessoa pensa, não de acordo com o que ela fala, mas sim com o que ela faz. O Vasco fala, da boca pra fora, que a prioridade é o Brasileirão, que o Carioca tá em segundo plano. Ele fala isso, mas ele age colocando todo mundo para jogar todo o jogo do Carioca, até porque eu tô balançado no cargo, eu posso ser demitido a qualquer momento, eu, Fernando Diniz, então coloca todo mundo aí, se alguém machucar e acabar desfalcando no Brasileirão, fazer o quê, né? Eu não queria... Caraca, ele colocou o time titular no Carioca? Caramba, o Diniz não quer perder mesmo, hein? ser demitido. Enfim, o Diniz opta pelo time titular, então a gente vem com o Léo Jardim. Puma mais uma vez, não Paulo Henrique. O Paulo Henrique entra no segundo tempo, não saiu Puma, mas enfim, o Paulo Henrique começa mais um jogo na reserva. Eu acho que o Paulo Henrique ainda é titular, e eu espero não estar errado, mas corre risco de talvez estar. Robert Renan Piton, que tá fazendo hora extra também, que a gente não vê a hora do Cuiabano chegar, nem que seja para fazer sombra, mas daqui a pouco tem Cuiabano. Thiago Mendes, Felipe Omisso Coutinho. Cara, eu não quero que o Coutinho saia, certo? Eu ainda acho que pode contribuir. Mas é impressionante como, por hora, não está contribuindo em nada. Eu já adianto aqui que o Johan Rojas, perdão, mas esse nome é a coisa mais, nossa, trava-língua e latino-americana que eu já vi. O Johan Rojas, ele entrou jogando melhor do que o Coutinho, que num cenário onde o time precisava muito, porque é um campeonato de mata-mata, é jogo único, estava perdendo dentro de casa, o Coutinho saiu no intervalo. Não foi nem tipo nos 15 do segundo, já no intervalo. É complicado. Enfim, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno, Brenner. Esse era o time do Vasco, ainda sem o Spinelli. A torcida já começa a se movimentar para meio que cobrar um Spinelli titular. E eu vou estranhar se ele não for no próximo jogo. Aí eu não sei se o Diniz vai trocar o Brenner pelo Spinelli ou se vai achar uma forma de colocar os dois, igual foi o caso de hoje. Não sei, mas eu acho que assim, se não começar com o loiro argentino no próximo jogo, vai ter muita gente chiando. A partida começa muito bem pro Vasco, cedendo essa oportunidade aqui. E aqui agora, eu vou começar a entrar aqui num processo de por que eu acho que a gente vai ficar meio que dando tempo a mais para quem não merece, que no caso é o Fernando Diniz. Porque a gente começa cedendo essa oportunidade aqui. Apesar de eu estar de branco, hoje o Vasco estava de preto. E aí, assim, pequena pausa aqui, aproveito esses momentos antes de eu comprar as camisas da Nike. Estou fazendo um tour nas camisas antigas. Se você é da época dessa camisa aqui, você está aqui nesse canal há muito tempo. Mas enfim, eu tô de branco, o Vasco hoje estava de preto. Então quem tá de branco tendo essa oportunidade é o Volta Redonda, que não faz esse gol. E aí, cara, qual que é o problema? Se isso aqui fosse um jogo de Brasileirão com qualquer time minimamente decente, a gente tinha tomado gol. Ou seja, o Vasco classifica hoje, não exatamente pelo mérito, mas muito contando com sorte e contando com o fato de estar jogando contra o Volta Redonda. O que me preocupa, porque o Campeonato Brasileiro não é feito de Volta Redonda. E se a gente permitir esse tipo de coisa aqui, se contra o Volta Redonda a nossa defesa permite isso aqui, no Brasileirão, amigo, a gente vai ficar tomando gol todo o jogo e é aquilo, né? O ataque
contra-ataque até funciona, igual foi ano passado, você termina ali no top 5 de melhores ataques, mas também termina no top 5 de piores defesas. Aí adianta o quê? Enfim, permite essa chance, conta com a ruindade alheia, eles não fazem o gol. Depois, o que a gente tem? O Vasco permitindo mais isso aqui. Cara, olha a qualidade desse contra-ataque deles, e se tem qualidade, se é um bom contra-ataque, é porque o Vasco tá completamente desmontado. Olha a oportunidade de passe aqui, o Thiago Mendes correndo para trás, ele é o último homem, só tem o Léo Jardim atrás, aí você fala, meu Deus do céu, cadê os zagueiros? Exatamente, daqui a pouco a gente fala disso. A bola vai para frente, olha essa oportunidade aqui, eles perdem mais uma vez. O jogo foi terrível, gente. Assim, foi o típico jogo que você, durante a partida, você ficava, cara, será que não é melhor perder e já ser eliminado e cai o Diniz e dar um fim nisso? Isso aqui, no Campeonato Brasileiro, a gente sabe o que aconteceria. Enfim, o Vasco, mais uma vez, contava com a sorte. O Vasco conseguia jogar aqui em 15 minutos do primeiro tempo e a gente não tinha feito nada até então. O Vasco ficava com a posse de bola. Isso é um problema porque daqui a pouco o Diniz vai aparecer na coletiva falando, aí ó, o resultado agora veio. E veio também a posse de bola, e veio... Sendo que a posse de bola, aí que a gente começa a ter um problema. Segura aí. Antes, por que o time estava toda hora tão desconectado? Por que a gente tem essas imagens aqui? Cadê os zagueiros do Vasco? Por que você olha para aqui e os zagueiros estão tudo para trás e o último homem é o Thiago Mendes? Em partes, por causa disso aqui, olha só, o Bruno Murito, tá aqui ele faz uma observação que eu acho muito interessante, que é o seguinte, olha só, no padrão do Vasco do Diniz nos últimos jogos, assim como hoje no primeiro tempo, o que é que acontece, como é que o Vasco se defende normalmente? Olha só, os volantes do Vasco viram zagueiros. Por quê? Porque é assim que é. E os zagueiros viram laterais. E aí você abre aqui a imagem para ver, 15 minutos do primeiro tempo, a gente tem dois volantes aqui, os zagueiros estão nas laterais, e aí quando perde a bola, o time está todo desmontado, a transição defensiva é horrorosa. E assim o Diniz tem tocado esse Vasco. Os volantes viram os zagueiros laterais, os laterais sobem para o ataque, o Pumita está na área toda hora, e aí quando perde a bola, está entregue para Deus, conta com a sorte. Enfim, contou de fato com a sorte, não tomou gol quando merecia tomar. Aí na sequência, o que a gente tem acontecendo? A explicação da posse de bola do Vasco. Então assim, não, mas veja bem, tem muitas finalizações todo jogo, tem muita posse de bola, olha isso aqui. O Vasco começa a tocar, beleza, ficou tudo branco, o bagulho bugou aqui. Olha só, o vídeo tá realmente acelerado, vou voltar, bugou tudo aqui, ficou branco, meu PC também foi pro caralho. Enfim, o Vasco toca a bola. Toca a bola. A posse de bola só subindo. Aí depois dá 70% lá, o Diniz acha foda. Nada, né? Toca. Perceba que não vai dar em nada. Perceba que a gente fica voltando, tocando de lado. Aí quando você acha que finalmente vai, existe uma inversão aqui. Que isso? Que vai direto pra fora. Aí você olha aí depois, no final do primeiro tempo, no final do jogo, você tem lá 60% de posse de bola. 70%. Não adianta nada. Não adianta nada. Assim, são números vazios, são números que não representam nada. O Vasco, nesse primeiro tempo, ele ficou tocando de lá pra cá, de cá pra lá e nada. E aí, quem realmente levava perigo vez ou outra, era o Volta Redonda, que via o Vasco tocando, aí do nada achava o Catatal correndo sozinho e se embananando todo, porque também lá não é grandes coisas. Mas enfim, quem tinha algum perigo a oferecer era o Volta Redonda, não era o Vasco, dentro de casa. E depois, cara, a gente chega aqui ao gol do Igor Catatal, que pouco tempo atrás, pra você ver o nível da coisa, pouco tempo atrás, ele era tema de vídeo do Cartolouco de lembra onde foi parar? Veja onde foi parar. Ele, para quem não sabe, é um cara que jogou no Vasco, que depois foi banido do futebol por estar envolvido em esquema de aposta, e aí conseguiu recorrer depois de um tempo, e sim, o Vasco fez questão de tomar gol desse cara. Enfim, o Cuesta, o que acontece aqui? Olha só, o passe vai ser feito à frente, o Cuesta, eu não sei porquê, mas ele perde fácil na corrida aqui, o Igor Catatal conduz, chuta, faz o gol, o Vasco começa perdendo o jogo, e ele meio que respeita ali, ele comemora só que mais ou menos, 27 minutos, Léo Jardim com cara de bosta olhando para baixo, o Vasco perdia pro Volta Redonda. Aí eu te falo, cara, depois, no final das contas, a gente conseguiu empatar e conseguiu classificar nos pênaltis. A gente nem virou esse jogo. Mesmo se tivesse virado, eu acho que eu estaria aqui advogando em pró da demissão do Diniz. E aí, novamente, tá? Eu tô falando isso não só de hoje, não só do último jogo, já tem um tempo. Criticar o Diniz é dar um tiro no escuro, é meio que tentar jogar a sorte contra você, contra a sua crítica, porque o Diniz, a gente sabe que ele é 880, e é isso quer dizer que às vezes ele tá jogando muito mal, e para daqui a, sei lá, uma semana e meia, ele tá ganhando o Brasileirão, coisa que não acontece desde 2016, não custa nada. O Diniz é isso. Dito isso, caso isso aconteça, é uma reviravolta. Porque a realidade hoje do Vasco
É isso aqui, é tomar gol pro Igor Catatal, não fazer nada durante o primeiro tempo, ficar dentro de casa vendo os caras jogarem. Aí você tem um monte de falha aqui e ali. A gente tava num nível que, das duas, uma, ou... Segura, deixa eu terminar o primeiro tempo. Ainda deu tempo depois da gente permitir mais isso. Isso aqui tava valendo, tá? Só que não tem impedimento. E aí eles perderam de novo, porque é o Volta Redonda. Aí, sei lá, contra o Flamengo, os caras vão perder? Contra o Palmeiras, o Vitor Roque vai perder isso aqui? Contra o Corinthians? No Brasileirão, a gente vai não tomar esse gol? Eu duvido muito. Enfim, dessa forma termina o primeiro tempo. Sabe quais foram os números? Eu também não sei, eu nem anotei, porque assim, tava tudo tão horroroso que eu não tinha nem paciência, eu acho que não tinha necessidade de trazer número, porque sinceramente não tem nada que preste nesse primeiro tempo. Cara, aqui, como eu comecei a falar e parei, agora eu trago de novo. O Vasco tem duas opções. Ou o Diniz meio que não tá conseguindo desenvolver o time, e esse time tá tão perdido que ele tá jogando mal porque tá perdido, ou a segunda opção, o time tá fazendo corpo mole pra fazer o Diniz cair. E aí, se for a primeira opção, é culpa do Diniz. Se for a segunda opção, é culpa do Diniz também. Porque, não, mas aí são jogadores e tal. Se o técnico, ele perde o vestiário e ele faz com que os jogadores, de alguma forma, criem, sei lá, um possível complô pra demissão dele, ele perdeu. É função do técnico ter o jogador na mão dele. Porque também não dá pra demitir 20 jogadores e manter o técnico, né? Não faz sentido. Enfim, muito ruim. Muito ruim. E aí, novamente, gente, pro Diniz terminar ganhando esse campeonato, também não custa nada. Mas, cara, me parece muito que a maior probabilidade, por mais que exista essa pequena, mas a maior probabilidade, me parece que a gente vai prorrogar o Diniz aqui, aí, sei lá, contra o Cruzeiro no Brasileirão, depois de perder mais uma, aí ele cai. Aí a gente perdeu mais 2, 3 semanas, e aí sim recomeça. A impressão que eu tenho é essa. Se você ainda tem alguma paciência, comente aqui. Vou até contar uma história aqui de bastidor. O meu irmão, ele é meio passapanista pro Diniz. E aí hoje, ele que sempre arruma alguma coisa pra não tá tão ruim e tal. Meu irmão já tava tipo assim, não. Os caras devem estar fazendo corpo mole. Que é uma forma também de defender e não culpar diretamente. Mas é aquilo, até a pessoa que mais defende, até quem tá, sabe, querendo manter ali o Diniz de alguma forma, não tem como não reconhecer que o primeiro tempo de hoje foi pavoroso. E aí, cara, a gente vai pro segundo tempo e, pra ser sincero, sim, a coisa melhora. E como eu falei, o Coutinho sai. O Diniz faz algumas trocas ali, o Vasco volta melhor, é verdade. Aí você pode dar os créditos a ele que, no intervalo, mexeu, conversou, trocou e o time voltou melhor. Você pode olhar por esse lado. Ou você pode ser um pouco mais pessimista, você pode olhar com um pouco mais de má vontade para o trabalho do Diniz e pensar que por que já não começou jogando bem desde o início? Deveria. Tem essas duas opções aí para você. Enfim, o Coutinho sai. E aí é muito foda que o Rojas entra e o time do Vasco melhora. E aí, se você for ver por merecimento, talvez o Rojas... Oh, meu Deus do céu, toda hora eu travo com esse... Talvez o Rojas já esteja fazendo por onde passar na frente. Já é necessário que ele seja o titular no próximo jogo? Não sei, eu acho que o Spinelli até passa um pouco mais. Mas o Rojas, ele tem entrado e tem melhorado o time. O Coutinho tem sumido nas partidas. E aí me preocupa muito, porque é claro que pode ser um começo de ano que a coisa não acontece. Se você pegar para ver, sei lá, o Arrascaeta, tá ligado? Que é unânime, ninguém duvida do Arrascaeta. O Arrascaeta esse ano ainda não engrenou, ainda não aconteceu, então pode ser começo de ano. Mas também pode ser uma situação de você olhar e tipo assim, cara, se você não joga contra o Volta Redonda, você vai jogar contra quem? Não. Enfim, tem sempre esses dois lados aí. Começa o segundo tempo e o Vasco começa a atacar. O Vasco tem essa chance com o atacante Pumita Rodrigues. Caralho. Eu não sei porquê, mas o Puma tá toda hora na área sendo camisa 9. Ele consegue ter essa bola aqui. Isso aqui não estava impedido e ele perde mesmo assim. Então, assim, o Vasco conta com a sorte e o Vasco permite a sorte para os outros também. Porque da mesma forma que a gente vê os caras perdendo gol, porque cá entre nós eles são ruins, a gente também não está muito longe, não. O Pumita consegue perder isso aqui. Depois, finalmente, acontece o gol do Vasco, o gol do Spinelli. E aí, quem não... Assim... Talvez o único momento feliz do dia, tá? Desse vídeo aqui, o único momento feliz. Vamos ver aqui, porque olha só. Olha, tá tudo preto aqui, que deu aquela bugada. Cruzamento do Cuesta na área. Spinelli de primeira, de cabeça, primeiro toque. Vai lá e faz o gol. E aqui que é o momento feliz. Quem não lembrou do Verratti nesse momento aqui, está vivendo errado. Assim, o Verratti, ele estreia no Vasco contra o Grêmio. E ele estreia fazendo gol de cabeça. O Spinelli não era a estreia dele hoje, mas é o primeiro gol. E é o primeiro toque na bola. E é um gol de cabeça, assim como o Verratti também fez o primeiro dele de cabeça. É claro que a gente não está falando aqui que já é um novo Verratti, mas talvez seja, e tomara, né, que de fato seja o caso. Se mostra alguém muito bom de cabeça. Muito bom não, né? Porque é o primeiro gol dele, mas pelo menos ele consegue fazer o movimento, que bom. E assim,
É claro que quem tá chegando normalmente tem que mostrar serviço, tem que fazer aquele jogo pra torcida, então você dá carrinho, você se esforça, e pode ser isso, pode ser ele querendo agradar, mas mesmo existindo essa possibilidade, fato é que ele estava dando carrinho, ele estava tentando agradar, ele estava se mostrando, sei lá, inquieto num jogo que tinha muita gente quieta quando não deveria estar. Enfim, ele começa muito bem. Faz aí seu primeiro gol, o Brenner agora também tem um dele. Vamos ver o que o Diniz, que agora não vai ser demitido. Se o Vasco tivesse eliminado hoje, tivesse sido eliminado, eu acho que ainda tinha chance do Diniz continuar, não sendo eliminado, aí que chega aí que não tem como mesmo. Vamos ver o que o Diniz vai pensar para isso aqui no próximo jogo. Ele vem titular, o Brenner vem os dois, vamos ver. Enfim, lembrou o Verratti. Que bom. Que bacana, que coisa maravilhosa. Dito isso, acabou as boas notícias. Depois, cara, a gente tem aqui o Johan Rojas chutando e o goleiro deles fazendo uma senhora defesa. Assim. O jogo termina dessa forma, vai para os pênaltis, o Vasco converte a 5, o Vasco se classifica. Dessa vez o Vasco vence uma disputa de pênaltis sem o Léo Jardim ter que salvar a gente. O cara chutou para fora e aí a gente classifica porque eles chutaram e erraram e não porque o Léo Jardim defendeu. A classificação é boa, mas pode não ser. Tomara que vá longe, que no caso ir longe seria ganhar o campeonato. Mas assim, cara, sinceramente, nossa, assustador. Assustador. Terrível. Assim, muito ruim mesmo. É verdade que a gente dominou o jogo e é verdade que se você for ver no segundo tempo tem sei lá quantas finalizações e tal. No primeiro mas tempo assim, teve pouco. Parabéns por fazer o mínimo, né? É basicamente isso. O que você pensa? Você acha que ainda tem que segurar o Diniz? Ainda se acredita ou se já está sem paciência nenhuma, assim como provavelmente é o meu caso? Comenta aqui embaixo, eu vejo vocês no próximo jogo. É isso. É isso aí, pessoal. Comentem lá no Josão Futebol. Curta, compartilhem, se inscrevam no meu canal também. E dê a opinião de vocês aí, se vocês estão gostando dos vídeos. Obrigado, fiquem com Deus e fui!